sobre o benefício emergencial de emprego. Você sabe o que é isso? Benefício é pago para quem tem contrato de trabalho suspenso ou jornada e salários reduzidos. O governo federal começou a pagar esta semana, né, doutor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Nestor. Isso mesmo. No final de abril foram editadas 2 medidas provisórias que previram a redução do contrato de trabalho, a redução de jornada ou a suspensão. A redução em 25%, 50% e 70% ou a suspensão completa do contrato de trabalho. Essa complementação, no caso de redução ou de suspensão pagamento completo, é feito pelo governo federal, com base no teto do seguro-desemprego, no valor que o empregado teria direito se ele estivesse recebendo seguro-desemprego. E agora, no final do mês passado, começou o pagamento dos empregadores e empregados que aderiram a essa redução ou a suspensão do contrato de trabalho. Isso já tinha acontecido em outra época? No começo da pandemia foram feitas 2 medidas bem semelhantes a essa, mas que acabaram perdendo vigência com o término do estado de calamidade no final do ano. Sim. E como a pandemia ainda persiste, como empregados e empregadores ainda sofrem com as reduções, medidas de distanciamento, foi reeditada essa medida provisória agora, autorizando a redução do contrato, a suspensão. Tem algumas outras medidas que também foram reeditadas nesse momento, autorizando a concessão antecipada de férias, o teletrabalho, antecipação de feriados e várias outras coisas. Foram mecanismos que ajudaram muito no começo da pandemia e muitos empregadores conseguiram superar a crise através disso. Então foi muito importante o retorno dessas medidas, já que a pandemia ainda está vigente, né? Isso aí, o objetivo do governo federal é dar um aporte, um apoio, um auxílio para os empregadores, é isso? Exatamente. Para os empresários. Exatamente. É uma forma de amenizar toda essa dificuldade que os empregadores têm vivido nesse momento. É uma complementação no pagamento dos salários, ou até o pagamento integral do salário, no caso de suspensão, que o governo federal tem feito e tem auxiliado bastante. É uma medida muito importante. Por exemplo, vamos aqui para um exemplo prático, doutor. Eu tenho uma empresa e eu tenho uma folha de pagamento aí de 15, 20 mil reais. E nesse momento de pandemia, né, essa crise que estamos atravessando, para eu não mandar nenhum funcionário, nenhum colaborador embora, para eu não dispensar, o governo federal deu essa oportunidade do governo pagar o salário, pagar minha folha a folha de pagamento da empresa, é isso? Exatamente. Vamos pegar esse exemplo aí, a receita da sua empresa diminuiu a renda dela. E para você manter o emprego desses trabalhadores, o governo federal autoriza você reduzir. Por exemplo, um cara que trabalha 8 horas por dia, você reduz em 25%, ou 50% ou 70%. O proporcional a essa redução, vamos pensar que é um trabalhador que você reduziu 50%. Então, 50% do salário continua sendo pago pelo empregador e os outros 50% o governo federal paga para o trabalhador por meio da base de cálculo do seguro-desemprego. Então, é uma forma de complementar o pagamento através do governo federal. Se você suspender o contrato desses trabalhadores, a empresa fica parada e quem vai pagar o salário nesse período é o empregador, o governo federal, perdão. Certo. O que é importante é que, assim, se houver a redução, houve muitos casos no ano passado de reduzir em 50%, o governo federal paga, mas obriga o trabalhador a trabalhar o período inteiro. Então, assim, isso teve muita discussão, teve muito processo envolvendo esse tipo de coisa. Não é o certo fazer. Se reduzir, recebeu parte do governo, trabalha só a proporcional que o empregador está pagando. E quem tem direito a isso aí? Qualquer empregador, como que é? Os empregadores que tenham funcionários registrados formalmente, alguns funcionários não entram, por exemplo, aqueles que já são aposentados, funcionários públicos não entram, que recebem benefícios assistenciais, como o BPC, também não entra. Mas se for trabalhador registrado formalmente, não for contrato intermitente, contrato de trabalho normal, o empregador pode procurar o Ministério da Economia e solicitar esse benefício através de um contrato escrito, encaminhando os documentos, indicando a conta onde o trabalhador vai receber, que tem dado certo. Que tipo de... Aonde esse benefício atinge aí o empregado, por exemplo? O empregado, às vezes, ele pode ter uma redução da sua renda, porque como o pagamento do benefício emergencial
ele é condicionado ao seguro-desemprego. Se o empregado tiver um salário muito mais alto, o proporcional vai cair um pouco. Por outro lado, é uma forma de manter o emprego. Mas esse tipo de suspensão ou redução, ele é um acordo entre empregado e empregador. Não pode ser uma imposição. Tem que ser conversado, dialogado, analisado as situações da empresa, a redução, e aí as partes, empregado e empregador, entram nesse consenso para preservar o emprego. Porque, às vezes, reduzir um pouco nesse momento e depois você ter o emprego é uma boa saída, na maioria dos casos, né? Na maioria dos casos. E aquele trabalhador, o intermitente, como é conhecido, aquele trabalhador que não tem jornada e nem salário fixo? Esse, a medida provisória excluiu. Esse não entra nesse tipo de redução de suspensão de contrato. Trabalhadores do setor público? Também não. Também não entra. É apenas para o setor privado. E os, enfim, desempregados, autônomos, informais também não entram? Também não entra. Só para aqueles que são registrados formais. Um detalhe muito importante é que se aderir aos mecanismos aí de suspensão e redução, o empregado tem estabilidade no emprego. Então, se suspender o contrato por 4 meses, o empregado não pode ser demitido depois que voltar. Ele tem que ficar no emprego por mais 4 meses, pelo período de afastamento. Isso é uma forma que o governo federal pensou também de garantir o emprego, né? Justamente, senão as pessoas adotariam, terminou, demite, e aí todo o ônus ficaria para o governo federal e não teria o intuito, né, que é manter o emprego em vigência. O empregador tem algum outro ônus depois quando voltar, o trabalhador voltar a jornada normal, tem algum outro ônus? Não, o principal ônus é a estabilidade, é respeitar que o trabalhador continue trabalhando pelo mesmo período que ele usufruiu dos benefícios aí do auxílio emergencial de emprego aí. Doutor, e o empregador pode fazer isso com 100% dos colaboradores? Não há restrição. A medida provisória não restringe em número de funcionários. Ele pode aderir de acordo com a necessidade dele. Não há nenhuma restrição nesse sentido. Como que fica, por exemplo, a situação daqueles que trabalham uma jornada já reduzida, por exemplo? Aí você tem que observar a proporcionalidade. Se o cara trabalha uma jornada de 6 horas, se você for reduzir em 50%, ele vai passar a trabalhar 3 horas. Entendeu? Se for suspender totalmente o contrato, ele vai receber proporcional lá no que ele teria direito se fosse um seguro-desemprego normal. Importante ressaltar que para esse benefício aí, o empregado tem que estar registrado, né? Tem que estar registrado. Esse é o principal requisito. Tem que ser um empregado registrado formalmente, carteira assinada, com todas as contribuições. Qual que é o procedimento O patrão pode fazer isso aí sem antes fazer algum acordo com o empregador? É feito um acordo por escrito, que é encaminhado para o Ministério da Economia, que é onde é feito todo o procedimento para poder receber. É importante encaminhar os documentos, porque senão o ônus vai ficar tudo para o empregador. É importante observar todos os requisitos aí, serem orientados, procurar uma orientação de confiança, para não fazer nada errado e depois chegar no dia do pagamento, não vir o dinheiro, e aí o empregador tem que arcar com isso, né? Qual que é a orientação que você passa, doutor Gabriel aqui, advogado, especialista na área trabalhista, qual que é a orientação que você passa? Por exemplo, eu sou um empresário, empregador, resolvi adotar essa medida com os meus colaboradores. Devo reunir com eles primeiro, conversar, chamar no escritório de contabilidade, com o meu contador. Qual que é a orientação? Nestor, eu acho que o primeiro passo é fazer um bom planejamento, porque a gente tem a experiência do ano passado que houve isso, que os empregadores adotaram e depois a situação continuou ruim e aí depois você fica vinculado em razão dessa estabilidade. Aí você tem que demitir, pagar 3 meses de salário, ficou pior do que estava. Então faz um bom planejamento, planejado, converse com os empregados, demonstre a importância disso para manter a empresa, para manter o emprego da pessoa vigente. Após isso, procure orientação especializada através de contadores, advogados de confiança. Documente tudo isso e observe o que foi estabelecido ali. Se foi suspenso, suspenda a prestação de serviço. Se reduziu, reduza do jeito que está no documento. Não adianta fazer a documentação de um jeito e na prática funcionar de outro. Importante, porque se no acordo que foi feito reduziu em 50% a jornada do empregado,
empregado tem que trabalhar só 50% dessa jornada. Né? Exatamente, Nestor. Isso é muito importante que seja observado, porque os reflexos disso, vamos pensar, o trabalhador reduziu 50%, ele está trabalhando 100%, teoricamente ele tem direito a todas essas horas extras. Então vai ficar muito mais caro, você vai estar pagando pela jornada uma hora extra para o empregado, era melhor não ter feito. Bom, isso pode, qualquer ramo qualquer tipo de empresa pode adotar essa medida. Todas as empresas que tenham funcionários registrados formalmente podem procurar orientação para conseguir esse tipo de benefício. Tem mais algum benefício aí, doutor, que venha ajudar nesse momento de pandemia, que o senhor queira ressaltar e orientar? Teve uma outra medida provisória que autorizou a antecipação de férias, o diferimento do fundo de garantia, não pagar os meses de maio, junho, julho e agosto, para voltar a pagar em setembro, de forma parcelada em mais 4 parcelas. Antecipação de feriados, banco de horas, teletrabalho. Tem bastante mecanismos aí à disposição para tentar superar esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Ou seja, o empregador que está passando por dificuldades, o governo federal está dando esse aporte aí. É só se orientar melhor. Exatamente. Tem bastante medidas de flexibilização das obrigações que ajudam aí nesse momento se manter com as pernas inteiras aí. Eu sei que é muito difícil, mas vale a pena se informar e se valer dessas medidas que estão à disposição. Repete pra gente aí essas medidas que o senhor citou já. De suspensão do contrato, redução da jornada, né? E também tem a teletrabalho, você determinar que o trabalhador fique trabalhando em sua casa, com isso você economiza em custos de espaço físico, né? Tem a questão de antecipação de feriados, você deixa o trabalhador descansando agora, para depois, na hora do feriado, ele trabalhar. Tem a questão do diferimento do fundo de garantia, segurar alguns pagamentos esses meses agora para pagar a partir de setembro. Banco de horas, porque às vezes o empregado não está trabalhando agora, acumular essas horas negativas para posteriormente exigir o trabalho na hora que as coisas voltarem ao normal. Tem bastante coisinha aí que dá para fazer. O empregador deve procurar que profissional para se orientar melhor? Os contadores, eu tenho notado que estão muito bem informados sobre essas informações, e os advogados de confiança de cada empresa aí, os empregados também, os seus advogados de confiança, são as pessoas indicadas para orientar nesse sentido. Eu quero agradecer aqui o doutor Gabriel, que é do escritório Guerra e Oliveira. Guerra e Oliveira, isso, desculpa, eu disse aqui escritório Guerra e Oliveira, que agora está em novo endereço, né? Está em frente à Caixa Econômica Federal, isso, né? Isso, nós mudamos para frente da Caixa Federal, uma estrutura nova, muito bacana. Excelentes profissionais ali, um abraço para a doutora Luzia Guerra, excelente profissional e com escritório aqui agora, bem mais moderno, né? Aqui em frente à agência da Caixa Econômica Federal, o Gabriel também atua aqui no escritório Guerra e Oliveira. Gabriel, doutor, tem mais alguma recomendação aí? Fica à vontade. Era basicamente isso, eu agradeço muito o convite, é um tema muito importante que muitas pessoas desconhecem e que vale a pena se informar para tentar superar esse momento tão difícil. Tá joia.